Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir a voz desse Deus maravilhoso. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23. E chegamos à 19ª mensagem sobre o tema A Guerra pela Verdade. E hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a mentira do livre-arbítrio do homem. E o Espírito Santo usa o profeta Jeremias e proclama uma verdade que a igreja, na sua maioria, nega. Qual é a verdade? Essa que diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então agora fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Senhor dos céus e da terra, aqui estamos nós em obediência à tua palavra, em obediência ao teu mandamento, porque quando nós somos cortados pela tua graça, quando a palavra verdadeiramente penetrou na nossa mente e desceu para o nosso coração, nós nos submetemos por inteiro a ti. Nós passamos a buscar, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. Nada é mais importante do que o nosso compromisso contigo, meu Deus. O Senhor passa a ser a prioridade número 1 de nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, porque temos um compromisso com Deus. Mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, mas a gente, quando vem e ouve a tua palavra, as nossas forças se renovam, as nossas energias são renovadas por inteiro, o nosso espírito é alimentado e a gente sai prontos para viver uma vida sobremodo excelente. Então fala à tua igreja nessa noite, fala aos teus pequeninos, aos teus escolhidos, as tuas pedras que vivem, as ovelhas do teu rebanho. Fala ao espírito de cada um deles. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a sabedoria, a inspiração, para que eu possa explanar a tua palavra. Mas explanar a tua palavra não como todo mundo faz, mas explanar a tua palavra com verdade, para que o teu povo ouça aquilo que eles precisam ouvir e não aquilo que eles desejam ouvir. E que o teu nome, Senhor Deus, seja glorificado nessa noite, seja exaltado pelo que for proclamado aqui. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todos aqueles que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, nós, da graça de Deus, nós cremos que a nossa salvação, ela já foi decidida por Deus desde a eternidade passada. Porque nós sabemos que quando Deus criou os seus filhos nos céus, quando Deus criou os seus filhos como espíritos angelicais, como seres espirituais, Deus os criou para eles viverem eternamente com Ele. Esse foi o plano original de Deus, esse foi o propósito original de Deus. Então, a salvação do povo de Deus não dependeu, nem depende do homem. Por isso que eu tenho batido nessa tecla, que é um verdadeiro absurdo aquilo que a maioria esmagadora das igrejas tem ensinado, de que o povo de Deus só será salvo se primeiramente aceitar Jesus.
Ele diz: não, Deus só salva aqueles que por livre-arbítrio ele sabia que iriam aceitar Jesus. Não, isso é uma mentira. Isso não é a verdade da Bíblia. Tudo já está determinado por Deus. Eu disse no culto passado, Deus não fica surpreso quando um filho dele se converte. Por que não fica surpreso, pastor? Porque Deus já sabia que seria dessa forma. Deus já sabia que eu iria me converter. Deus já sabia que você iria se converter. Por quê? Por que Deus já sabia? Porque foi Ele mesmo que nos escolheu e nos predestinou. Amém? Olha, a verdade que Jesus ressuscitado revelou a Paulo mostra de uma maneira muito clara que a nossa salvação, ela foi outorgada por Deus desde antes da fundação do mundo. Foi isso que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. São essas verdades que o Evangelho da Graça traz para a igreja. Verdades que foram reveladas por Deus ao apóstolo Paulo e que a maioria do povo de Deus não conhece, porque esse Evangelho da Graça não é pregado. Deixa eu mostrar para você, na Epístola de Paulo a Tito, Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Encontraram? Então vamos lá, vou ler, viu? Ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, olha, a vida eterna foi prometida por Deus desde quando? Desde antes dos tempos eternos. Só que os inimigos da verdade divina, eles tentam de todas as formas e maneiras impedir que os filhos de Deus tenham conhecimento dessa verdade aqui. Porque hoje é comum, irmãos, os pregadores do falso evangelho, os pregadores do evangelho adulterado, eles argumentam: não, mas Deus não trata com pessoas individualmente, Deus só trata com multidões. Essa coisa de dizer tu és um predestinado, fulano é predestinado, isso não pode. Deus não trata com pessoas individualmente, Deus só trata com multidões. Então qual é a alegação que eles fazem? Eles alegam que Deus escolheu a igreja, nunca pessoas individualmente. O Silas Malafaia, ele diz assim na televisão: não, é a igreja que está predestinada. Se o homem não usar o seu livre-arbítrio e aceitar Jesus e passar a fazer parte da igreja, ele nunca será salvo. Ele só é predestinado depois que ele está na igreja, depois que ele usou o livre-arbítrio e aceitou Jesus. Então você vê que, pela visão desses inimigos da verdade de Deus, segundo esse raciocínio fraudulento que eles usam, Deus só escolhe aqueles que escolham a Ele primeiro. Esse é o raciocínio que eles usam. Para esses adeptos do livre-arbítrio, o homem tem o direito de escolher Deus, mas Deus não tem o direito de escolher o homem. Não é interessante isso aqui? Tudo contrário à Bíblia. Por quê? Por que é contrário? Porque Jesus disse outra coisa. Vamos na Bíblia. Aqui é Bíblia. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Então diz assim, são palavras do Senhor Jesus: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ora, não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que me aceitaram, fui eu que escolhi vocês, fui eu que aceitei vocês. Só que esta escolha aqui, ela foi feita antes dos tempos eternos. Só que ela vai se manifestando na vida de cada eleito de Deus, na vida de cada filho de Deus, cada um ao seu tempo. Não teve um tempo que se manifestou na minha vida? Não teve um tempo que se manifestou na vida do pastor Ériglis? Não teve um tempo que se manifestou na vida do irmão Dagoberto? Na vida do irmão Océlio? Cada um a seu tempo, sabe?
já está determinado por Deus, no tempo de Deus vai se manifestar. Mas agora eu quero provar com a Bíblia na mão que Deus trabalha com pessoas individualmente e não com multidões, como eles ensinam. Vamos lá. Volte um pouco atrás, nesse mesmo livro de João, capítulo 10, versículo 3. Aqui, se alguém quiser contestar, vai ter que contestar a Bíblia. Vai ter que contestar Deus. Vai ter que entrar lá no Supremo, em Brasília, contra a Bíblia. Dizer, não aceito, vou entrar com um processo contra Deus, né? Porque não tem outro jeito. Então, João capítulo 10, versículo 3. Jesus disse assim: para este, está falando do verdadeiro pastor, que é ele, né? O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha, Jesus chama pelo nome a cada um dos seus escolhidos. Meu irmão amado, minha irmã em Cristo, você não é um número de uma carteira de identidade, você não é um número de um CPF. Os governos, os bancos, eles nos conhecem apenas pelo número. Nós somos apenas um número para eles. Nós não temos valor algum, é um número. Mas para Deus não. Deus conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Então Deus não trata com multidões. Deus trata com cada um dos seus filhos individualmente. Você não conhece os teus filhos individualmente? Conhece ou não conhece? Você trata com a multidão ou você trata com cada um deles individualmente? Cada filho nosso tem um caráter, cada filho nosso tem uma maneira de ser, cada filho nosso tem gostos diferentes um do outro, né? A gente trata com cada um deles individual. A mesma coisa é Deus. Mas olha, volta um pouco atrás, capítulo 6, versículo 44. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Tem coisa mais clara do que essa? Jesus está se referindo aqui a pessoas individualmente. Ele não está se referindo a multidões. Ele disse, ninguém pode vir. Quer dizer, está se referindo a pessoas individualmente. Amém? Nós vimos num dos cultos passados que o apóstolo Paulo, num dia de sábado, foi para a beira de um rio, um lugar tranquilo, pareceu a ele um lugar de orações, e de repente várias mulheres concorreram para aquele lugar, e Paulo começou a pregar, e dentre aquelas várias mulheres, somente uma se converteu, que foi Lídia. Vamos ver outra vez aqui, bem rápido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16, versículo 14. Então diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja, Deus só abriu o coração de Lídia. Por que Deus não abriu das outras? Porque Deus só abre o coração para entender o que Ele está falando daqueles que Ele predestinou para a salvação. Amém? Só Lídia era predestinada. As outras não eram. Aqui em Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9 em diante. Agora diz o apóstolo à igreja de Roma: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí no versículo 13 ele complementa e diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, mais uma vez, o nosso Deus está se referindo aqui a pessoas individualmente, não a multidões, como estão ensinando. Agora veja, os eleitos de Deus, eles têm a sua salvação garantida desde os tempos eternos por absoluta graça de Deus. Por absoluta graça de Deus. O que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8. 8 e 9, vamos ler o 9 também. Ele disse assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, não de obras, não depende da oração do pai, não dependeu da oração da tua mãe, não dependeu da oração de nenhum pastor, não depende de sacrifícios, não depende do homem querer ser salvo, mas depende única e exclusivamente de Deus. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pastor, quer dizer que não dependeu de mim? Não, nem dependeu, nem depende, nem vai depender. Venha em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Pois ele diz a Moisés, Deus, olha o que é que Deus falou para Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aleluia. Irmãos, aí eu pergunto: por que Deus teve misericórdia de você e não teve misericórdia do teu vizinho que morreu na macumba? Teve misericórdia de você, mas não teve misericórdia de um colega de trabalho teu que morreu na idolatria, que morreu no vício? Talvez alguém da tua própria família, porque Deus só usa de misericórdia com aqueles que Ele predestinou para a salvação. Amém? Pastor, e por que é que Deus só usa de misericórdia com os que Ele predestinou para a salvação? Por quê? Deixa eu mostrar aqui. 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 9. Olha o que ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, os filhos de Deus, eles não foram predestinados para a ira, eles foram predestinados para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros não foram predestinados, foram destinados para a ira a partir de Caim, não é isso? Romanos capítulo 9, versículo 22. Já estamos careca de saber disso aqui, né? Romanos capítulo 9, versículo 22. Paulo disse assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. Quem são eles? Quem são esses vasos de ira que o próprio Deus preparou para a perdição? Aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Aqueles anjos rebeldes, eles passaram a ter um corpo de carne a partir de Caim, sabe? E passaram a habitar nesse mundo. Deus, querendo mostrar a sua ira, como é que Deus ficou irado com o que eles fizeram com Adão e Eva, que por consequência atingiu todos os eleitos de Deus, né? Deus disse: olha, eu fiquei irado com o que eles fizeram. Eles induziram Adão e Eva à desobediência, induziram Adão e Eva ao erro. Então Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, e dizer: vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando, Satanás e seus demônios, que eu sou um deusinho de gesso? Que vocês fizeram o que fizeram e aí acabou todo o meu plano? Que vocês frustraram meus planos? Que vocês lançaram todos os meus filhos no inferno? Não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, só disse. Pois agora eu vou demonstrar a minha ira, viu?
vou permitir que vocês passem a ter um corpo de carne semelhante ao dos meus filhos, mas vou mostrar que eu sou poderoso, o Todo-Poderoso. Eu vou dar vida outra vez aos meus filhos, mas vocês jamais terão vida outra vez. Vocês serão lançados no inferno no final dos tempos. Amém? Então esses vasos de ira, preparados para a perdição, são aquelas pessoas, irmão, que existem em toda a face da terra, que às vezes até morrem sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Que às vezes me perguntam assim: pastor, e aquelas pessoas que morrem sem nunca ter ouvido falar do Evangelho? Como é que fica? É porque não foram predestinados, são vasos de ira destinados para a perdição. Mas aqui também são aquelas pessoas que ouvem falar de Jesus, são evangelizadas, mas mesmo assim não dão a mínima para Deus. Você evangeliza a pessoa, você mostra aqui na Bíblia, elas não dão a mínima para a palavra. Elas morrem na prática do mal, elas morrem na incredulidade, elas creem em qualquer coisa nessa terra, menos nessa palavra aqui. Vasos de ira preparados para perdição. Então a verdade aqui é que desde Adão, a Bíblia Sagrada mostra que há nesse mundo pessoas que são escolhidas de Deus. E isso mostra o quê? Que há um Deus que é soberano. Há um Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Num ato de amor, Ele nos predestinou. O pecado de Adão veio de lá, nos matou. Mas Ele, para dar a conhecer o seu poder, nos dá vida outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? E fazendo isto, Deus mostrou ao diabo que ninguém pode frustrar os seus planos. Jó disse isso, é bom a gente ver, né? Sempre bom ver. Vamos lá, abra em Jó. Jó capítulo 42, versículo 2. Jó capítulo 42, versículo 2. Jó diz assim, falando com Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Diga: Deus tudo pode. Diga: Deus pode todas as coisas. Diga: ninguém pode frustrar os planos de Deus. Agora, o povo de Deus estranha muito quando ouve essa verdade aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a imaginar que elas podem mandar em Deus. Elas passam anos e anos e anos ouvindo os pastores dizerem isso para elas. Você vê, a maioria do povo evangélico é assim: se eles oram e não recebem de Deus uma resposta, e não recebem de Deus aquilo que estão pedindo em oração, o que eles imaginam na cabeça deles? Porque foram ensinados errado. Que eles podem mover a mão de Deus fazendo o quê? Jejum. O irmão chega para o outro e diz: e aí, irmão, já recebeu aquilo? Não, irmão, já tenho orado tanto. Como eu tenho orado a Deus, mas não veio resposta de Deus. Irmão, então faz um jejum. O jejum move a mão de Deus. Ou seja, já que não está sendo por graça e fé, faz o jejum, que o jejum obriga Deus a fazer. É porque eles não conhecem a verdade da Bíblia. Eles não conhecem essa verdade que a gente prega, que a gente proclama. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. O Senhor diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia. Ele não está dizendo eu farei toda a vontade do homem. Então, diante de tudo que nós temos visto aqui nesses últimos cultos, fica absolutamente claro
que essa mentira do livre-arbítrio, esse ensinamento do livre-arbítrio, é uma mentira do diabo, com que objetivo? Afrontar a soberania de Deus. Irmãos, essa expressão livre-arbítrio nem está aqui na Bíblia. Você não encontra na Bíblia a expressão livre-arbítrio. Agora, por causa dessa mentira, o diabo tem conseguido, irmão, que o povo de Deus não reconheça a soberania de Deus. Ele tem conseguido impedir isso. Ele colocou uma mentira dentro da igreja, o povo de Deus abraçou essa mentira, absorveu essa mentira e não consegue reconhecer que Deus é soberano. Olha, isso é uma coisa tão grave, olha, mas tão grave, que durante o seu ministério terreno, Jesus já combateu essa heresia. Jesus já combateu, porque há 2000 anos atrás, dentre os muitos ensinamentos errados que estavam permeando a religião judaica, estava esse ensino de que o homem tem livre-arbítrio. Já estava no judaísmo isso aí. Aliás, desde o povo hebreu, você vê Deus falando através de Jeremias: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Lá no Velho Testamento, Deus já usava um profeta para dizer isso. Então, na época de Jesus, no tempo do ministério terreno de Jesus, Jesus já combateu isso aqui. Pastor, Jesus combateu o livre-arbítrio? Combateu. Vou provar na Bíblia, né? Abra no livro de João, capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37. Ele disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Agora, olha, os pastores que pregam o livre-arbítrio, e a maioria esmagadora, eles só usam a segunda parte desse versículo, eles transmitem para a igreja apenas a segunda parte do versículo, para dar a entender às pessoas que o homem tem livre-arbítrio. Ele diz assim: irmãos, olha, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que aceitar Jesus. Aceite Jesus agora. Se você não tomar a decisão, se você não aceitar Jesus, ele vai te lançar fora. Aí a pessoa ouve, não tem conhecimento de Deus, é mesmo. Olha, é verdade, Jesus diz: aquele que vem a mim. Não, isso é no mínimo uma desonestidade espiritual. Eu fico pensando, puxa, como é que se engana o povo de Deus? Porque na verdade, o que Jesus disse aqui, o que foi? O que Jesus disse, foi: aquele que vem a ele é todo aquele que o Pai lhe dá, e não aquele que o aceita por livre-arbítrio. Foi isso que Jesus disse. Olha, para não deixar dúvidas quanto a esta soberania de Deus, na mesma pregação que Jesus fazia para essa multidão, ele repete outra vez. Nós já lemos ainda há pouco, vamos ler de novo, versículo 44. Aí ele disse pela segunda vez: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer que não existe exceção. É ninguém. O que é que significa ninguém? Ninguém. Ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, tem que ser Deus a trazer o homem. Por quê? Porque o homem está morto em delitos e pecado. Você vê que era tão importante mostrar que o homem não tem livre-arbítrio, que na mesma pregação, pela terceira vez, Jesus dá ênfase a esse ensinamento, no versículo 65. Vira a página. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí vem de lá os inimigos de Deus, na maior cara de pau do mundo, chamam Jesus de mentiroso e afirmam que é o homem que decide se vem a Jesus, se não vem a Jesus, através do livre-arbítrio. Não é isso que eles falam?
Chamam Jesus de mentiroso, irmãos. Não, não é assim não. É o homem que decide, é o homem que toma a decisão se quer vir, se não quer vir. Só que Jesus enfrenta essa gente e diz: não, vocês estão mentindo, vocês são mentirosos. Não é o homem que decide vir, é o Pai que dá, é o Pai que traz, é o Pai que concede. Porque, meu irmão, ninguém nesta terra tem capacidade de vir a Jesus, a menos que o próprio Deus conceda para ele esta capacidade, para que ele venha. Por quê? Porque ele está morto quando nasce. Quando nasce nesse mundo, está morto em delito e em pecado. Então, tem que ser Deus a lhe conceder a capacidade para que ele venha. E essa capacidade que o homem precisa ter para ele poder vir a Jesus é um dom de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se esse poder sobrenatural de Deus não se manifestar na vida do homem, o homem por si só jamais virá. Jamais, não tem jeito, não adianta. Agora eu pergunto: você já percebeu, depois que você foi cortado pela graça de Deus, que a maioria, quase 100% daqueles que se dizem crentes, daqueles que se dizem evangélicos, eles não aceitam essa verdade aqui? Você já percebeu? Se você falar de corrente de libertação, não tem problema. Se você falar de rosa ungida, está tranquilo. Se você falar de macumba, a revolta não se manifesta. Mas se você falar que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus é soberano, olha, a turma fica irada, é uma raiva violenta. Eles logo chamam isso aqui que Jesus ensinou de heresia, chamam você de herege, chamam o pastor de herege. Olha, ficam transtornados. Quem já percebeu isso? Quem já passou por essa experiência de falar com uma pessoa que diz que é cristão, que é crente, que é evangélico, e quando toca nessa pessoa se transtorna, o rosto muda, é uma ira violenta. Já viram isso, não já? Pois bem, isso também aconteceu há 2000 anos atrás com Jesus. Olha, leia o versículo 66. Porque Jesus estava pregando isso com a multidão. Quando ele falou a terceira vez, aí foi a gota d'água. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha, à vista desse ensinamento, à vista dessa verdade, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Não eram discípulos verdadeiros, por isso não creram, por isso o abandonaram. Porque só crê nessa verdade quem é ovelha. Quem não é ovelha não crê. Vai ficar sempre do lado da mentira, vai ficar sempre do lado do erro. Não tem jeito. Não tem jeito. Dia desse tinha 2 homens aqui assistindo o culto, estava ali atrás, cantores evangélicos, e eu estou aqui pregando, né? Pregando. Aliás, pregando sobre isso mesmo, falso livre-arbítrio do homem. No início os 2 estavam com a Bíblia acompanhando. Com 10 minutos de pregação, um já fechou a Bíblia, não quis mais acompanhar nada. Deu para ver claramente. O cara fechou a Bíblia, botou no banco, e ficou deitado, sentado assim, ó, olhando assim com desprezo, como quem diz. O outro ainda continuou. Mas vieram à igreja. Vieram à igreja porque queriam cantar. Terminou o culto, eu atendi. Conversei com eles, fiquei lá. Puxa, mostrei essas verdades. Aí um disse assim, ou virou para o outro assim. O outro era pregador. Um CD com foto de uma multidão, pregador fulano de tal, não sei o quê. Aí disse assim, ele prega igualzinho pastor fulano lá do Maranhão, né? Quer dizer que já conhecia a palavra do Maranhão. Já viram alguém pregando alguma coisa ou semelhante ou parecido ou igual? Já tinha ouvido. Igualzinho, você viu? É. Vocês já ouviram algum pastor pregando? Já ouvimos, tal, né? E aí, olha,
A gente acredita, a gente crê em quase tudo que o senhor pregou. Eu digo, não, o que você acredita não me interessa. Eu quero que você me diga o que você não acredita. Que é para eu explicar. Não sei o quê, tal. Eu digo, você é crente há quanto tempo? 15 anos, e o outro, há 8. Aí comecei a fazer perguntas. Ninguém sabia responder nada. Digo, vem cá. Isso aqui é uma pregação? É. Sobre arrebatamento? É. E como é que se dá o arrebatamento? Não porque Jesus volta, aquela história, um grupo de crentes ressuscita, vem com ele reina não sei quantos anos, e dá uma chance para os judeus. Eu digo, não, está errado. Eu digo, está errado, não é isso não. Não é isso que está aqui na Bíblia não. Está aqui, ó. O arrebatamento da igreja acontece uma única vez, no dia que Jesus volta. Paulo diz que os mortos ressuscitam, vão ao encontro dele entre nuvens, e nós, os vivos que ficarmos, ressuscitamos, né? Somos arrebatados junto com eles ao encontro do Senhor entre nuvens. Deus destrói os céus e a terra, cria novo céu, cria nova terra, e todos passam a habitar no novo, que é a volta ao começo, a volta ao paraíso, a volta ao plano original de Deus. Só que agora não vai ter mais a serpente. Aí um olhava para o outro assim. Tenho 30 anos de experiência. Eu bato os olhos assim. Aqui eu consigo analisar, eu consigo ver a reação das pessoas. Sabe? Tá. Eu digo, ó, fazer o seguinte. Vou ouvir o teu CD. Se tiver alguma música em linha com a palavra, você pode cantar domingo aqui na igreja. Aniversário da igreja. Agora tem que estar em linha com a palavra. Vou escutar. Comprei o CD e paguei. O senhor está sempre aqui? Estou. O dia inteiro eu estou aqui. De manhã, tarde e noite. Se quiser vir aqui, venha para a gente conversar sobre. Venha para eu mostrar a você essa verdade. Não, veja só, é o tempo, tal, não sei o quê, pá, tá. Mas quarta-feira à noite a gente volta. Cadê? Ó, perna para que te quero. Não querem saber da verdade, irmãos. Querem saber de vender disco, ganhar dinheiro, sabe? E eu ainda disse mais, eu disse assim, tem uma coisa. Se crer nessa verdade aqui, as portas vão se fechar para vocês. Não vai mais vender CD, porque 99% das igrejas não vão mais aceitar vocês cantarem. Porque vocês não creem no que eles pregam, porque vocês creem na Bíblia. E eu tinha certeza que eles não iam aparecer aqui. Tinha certeza. Está aqui, ó. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Né? Quem não é ovelha, meu irmão, não crê. Quem não é ovelha, fica sempre do lado da mentira. Você vê aqui, ó, esses muitos que abandonaram Jesus, eles preferiram dar crédito aos falsos ensinamentos que os seus líderes religiosos lhes passavam. Eles preferiram a mentira que ensinaram para eles do que os verdadeiros ensinamentos de Jesus aqui, ó. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. A mesma coisa. Sabe? A mesma coisa, não adianta. O cara pode dizer que é de Deus, que tem Bíblia, que batizou 500 milhões de vezes. Não é por batismo, é por crer. Se não crê na verdade, não é ovelha de Jesus, é cabrito do diabo. Não tem jeito. Não tem maneira. Viu? Essa é a verdade da Bíblia. Mas veja, os defensores do livre-arbítrio, eles nunca se dão por vencidos. E eles resistem, sabe? E eles se agarram a um versículo que tem aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que no entender deles, prova que o homem tem livre-arbítrio. Aí eles se agarram a esse versículo aqui, ó, e vem com tudo. Encontraram? João capítulo 1, versículo 12.
Vou ler, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí eles lêem esses versículos, ficam tudo entusiasmados e diz assim: está vendo? É a todos quantos o receberam. É o homem que decide se recebe Jesus, se não recebe Jesus. É o homem que decide se crê em Jesus, se não crê em Jesus. Vem com tudo. Muitos já vieram para cima de mim com esse versículo. Você está vendo aí, pastor, que é o homem? E agora? E agora? E agora? Eu acalmo logo a euforia deles e digo assim: pô, calma. Para acabar a sua euforia, por favor, baixe os olhos e leia o versículo seguinte. Leia o versículo 13 e manda o sujeito ler. Não, lê aí na tua Bíblia. Aí ele lê: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vê como a verdade fica clara? Os que receberam Jesus, aqueles que foram feitos filhos de Deus na carne, os que creram no seu nome, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, de homem algum, mas da vontade soberana de Deus. Pastor, e como é que eu entendo, pastor Carlos Magno, aquilo que aconteceu comigo? Pastor, eu bebia, eu fumava. O outro diz assim: pastor, e eu era devoto de Maria, eu era devoto de São Francisco. O outro diz: pastor, eu vivia nas correntes de libertação. O outro diz: pastor, eu vivia no espiritismo. Mas de repente veio uma vontade louca de eu largar tudo isso e me voltar para Deus. Não foi o meu livre-arbítrio? Não fui eu que tomei a decisão? Pastor, eu senti a vontade, eu me decidi, eu saí de casa, eu peguei o ônibus, eu entrei na igreja, ó, tudo eu. Não. Não foi o teu livre-arbítrio, não, foi Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Ok? Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem é que realiza na nossa vida o querer Jesus, o querer a igreja, o querer largar o pecado? Deus. E quem é que realiza em nós essa força de tomar essa atitude? Deus. Viu como fica claro? Para ficar mais claro ainda, Romanos capítulo 10, versículo 20. Romanos capítulo 10, versículo 20. Ok? Posso ler? Ele diz assim, o apóstolo Paulo: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha que coisa tremenda. Eu era católico, a irmã ali vivia nas correntes, né? Irmão Menezes, devoto de São Francisco. Irmão Bosco, alcoólatra. A outra irmã lá vivia na Seixonoyer. Quer dizer, está aqui, ó. Nenhum de nós procurávamos ao Senhor. Fui achado pelos que não procuravam por mim. Por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Aí o que é que esse Deus soberano fez? Está aqui, ó. Revelei-me. Quer dizer, fui eu que me revelei aos que não perguntavam por mim. Nós não perguntávamos por ele. Eu nunca nem ouvia falar que tinha evangelho da graça de Deus. Eu não estava buscando evangelho, não estava buscando nada. Eu achava que eu sabia tudo, eu achava que eu tinha conhecimento de Bíblia. Não sabia nada. Eu não sabia nem o A, E, I, O, U da Bíblia, mas achava que sabia. Não
estava em busca de nada disso. Foi Deus que veio de lá e se revelou para mim. Sem eu querer, sem eu desejar. Um dia, Ele me põe uma vontade grande de pegar uma fita, colocar no meu vídeo, no videocassete, naquela época era videocassete, e ouvir uma pregação sobre a graça de Deus, e aquela pregação iluminou os meus olhos. Aquela pregação me deu vida outra vez. Foi a maneira que Deus usou para me salvar. Amém, irmãos? Está aqui, ó. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então foi Deus que se revelou a você. Foi Deus que te buscou. Foi Deus que te deu vida. Foi Deus que te salvou. Foi Deus que te libertou. Aqui mesmo, já que estamos pertinho, para a gente terminar, João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34. Vamos caminhando para o finalzinho. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Quer dizer que nós éramos escravos do pecado. Nós já nascemos em pecado. Aí vem a pergunta, né? Como é, meu irmão, que nós poderíamos deixar de sermos escravos do pecado? Como era possível isso aqui? Como é que você podia deixar de ser escravo do pecado? Você estava escravizado pelo pecado. Como é que era possível? Olha, Jesus mesmo responde, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a verdade é que não é o homem que tem livre-arbítrio, é Jesus que liberta o homem, irmão. Deus é soberano. Agora, rejeitar esta soberania de Deus é rejeitar o cristianismo, é rejeitar a verdade sagrada, é abraçar o ateísmo, o anticristo, e só os filhos do diabo fazem isso aqui, ó. Quando você vê uma pessoa rejeitar isso, e passa o tempo e não tem jeito, olha, pode apostar a sua vida que ela é do diabo. Não tem nada, absolutamente nada com Deus, mas não tem mesmo, viu? Eu já disse aqui, noutra ocasião, nós já tivemos alguns exemplos na parentela, na minha parentela. Pessoas de família que nós mostrávamos essas verdades, mostrávamos na Bíblia, entrava por aqui, saía por acolá. Tem um tio da minha esposa, como a gente evangelizava ele? Não tinha jeito. Continuava no espiritismo, e há anos atrás morreu dando um tiro na cabeça. A avó da minha esposa, a gente mostrava, ela católica, roxa, devota de santo. O quarto dela parecia um terreiro de macumba, porque terreiro de macumba é cheio de imagem, né? Assim era o dela. Acendia vela de noite. Meu sogro dizia, essa mulher vai acabar tocando fogo no apartamento. E a gente, dona Madi, pega a Bíblia da senhora para a gente mostrar na sua Bíblia. Ela pegava, a gente mostrava. Estou vendo, mas deixa eu com os meus santinhos mesmo. É que você via na própria Bíblia, lia. Leia aí, dona Madi, lia. E aí? Tá aqui, mas deixa eu com os meus santinhos. E morreu assim. Veio uma leucemia violenta, ceifou-lhe a vida e morreu na descrença. Viu? E tantos outros exemplos que eu poderia dar, né? Salmo 65, para a gente terminar. Salmo 65, versículo 4. Esse aqui é para a gente se encher de gratidão a Deus. Sabe, é para o nosso amor para com Deus aumentar infinitamente. O salmista diz assim, Davi: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Olha, bem-aventurado, feliz, é aquele a quem tu escolhe. Quer dizer que é Deus que escolhe. Então, diante de tudo isso que a Bíblia Sagrada mostra sobre eleição, sobre a predestinação dos filhos de Deus, irmãos, fica absolutamente claro que
que o livre-arbítrio é uma mentira que o Satanás introduziu no seio da igreja. Livre-arbítrio é uma doutrina de demônios. Livre-arbítrio é uma heresia. Livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. Então repita com os teus lábios, diga: Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, porque foi o Senhor quem me escolheu e me aproximou de ti, para que eu pudesse assistir nos teus átrios. Por que você está hoje aqui assistindo, prestando culto a Deus? Por que você está aqui? Pensa que foi você que decidiu? Pensa que isso foi uma decisão tua? Não. Aqueles que pensam que a decisão foi sua, se continuar pensando, daqui a pouco você não está mais aqui, você vai embora. Você não permanece aqui, porque você não crê na verdade. E quem não crê na verdade pode permanecer aqui um tempo, 2 tempos, mas nunca todo o tempo. Está aqui, ó. Bem-aventurados aquele a quem escolhe. Aleluia. Olha, foi Deus que me escolheu, irmão. Foi Deus que te escolheu. Creia nisso, seja grato a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.